técnicas que nunca podem faltar num tratamento psicológico. Seja para tratar toque, paciente com ansiedade, paciente com TDAH, paciente com TEA, seja lá qual for, né, os sintomas e sejam lá quais forem os transtornos mentais do seu paciente, existem técnicas que não podem faltar. A gente pode até chamar elas de técnicas de base para o tratamento. Então, gente, vamos lá. Quando a gente recebe uma pessoa com qualquer transtorno mental, com sintoma que está muito enraizado, que está muito inflexível, que a pessoa está com muita dificuldade de melhorar, de evoluir, sintomas muito dolorosos, muito sofridos dessa pessoa, uma ação que eu vejo sempre o psicólogo fazer é buscar técnica para atender sintomas específicos. Agora, uma coisa tem que ficar muito claro. Psicólogo não foca nos sintomas para atendimento. E isso, gente, muda tudo pra gente. Muda tudo. Porque se eu não trabalho com sintoma, com o que eu trabalho? Se eu não foco no sintoma, onde eu foco? E aí aqui que a gente vai desenvolver, né? Esse foco do nosso trabalho. O foco do nosso trabalho, né, psicoterapêutico, de desenvolvimento dessa pessoa com, seja lá qualquer transtorno mental, é o próprio indivíduo e a forma como ele se desenvolve. E aí, gente, cada abordagem tem uma forma de pensar esse indivíduo. Cada abordagem tem uma forma de pensar esse indivíduo, tem suas técnicas específicas. Agora, não adianta eu sair por aí buscando técnicas e mais técnicas e mais técnicas. Não adianta se eu não entendo se essa técnica vai fazer lógica para essa pessoa, para esse indivíduo. Porque muitas vezes a pessoa aparece no nosso consultório querendo tratar um sintoma específico. Ah, estou com um pensamento obsessivo, esse pensamento me paralisa, não deixa eu fazer nada. Porém, a gente não vai focar especificamente em simplesmente mudar esse pensamento. Dependendo da abordagem, a gente vai entender a forma de desenvolvimento desse indivíduo. E aí vamos falar aqui das diversas abordagens para a gente visualizar um pouco mais esse processo de utilização de técnicas e quais são as técnicas que não podem faltar. Todas as abordagens são maravilhosas. Cada psicólogo vai se adaptar com a sua abordagem, né? Cada psicólogo vai se adaptar com a sua e vai se aprofundar nesse processo da sua, né? A gente não mistura as abordagens no mesmo tratamento, né? Cada psicólogo tem a sua, né? A gente tem atribuições, serviços e intervenções que é para todos os psicólogos, independente da abordagem. Que é o caso do diagnóstico, que a gente vai ter aula, né? Então, o diagnóstico, né? Existe o diagnóstico psicológico, que todos os psicólogos, independentemente da abordagem, faz. Por exemplo, existem documentos psicológicos, todos os psicólogos fazem. Orientação psicológica, todos os psicólogos fazem. São serviços privativos da nossa área, né? Que todos os psicólogos fazem. Tem outros. Agora, existe aquele serviço que não é privativo, que é a psicoterapia, né? Profissionais que não são psicólogos podem ser psicoterapeutas. E quando a gente fala de abordagens, elas sempre têm uma técnica de base que nunca pode faltar, que faz parte do processo dela de desenvolvimento. O processo psicoterapêutico não pode existir sem uma sequência de acontecimentos específicos daquela abordagem. Você que é aluno, a gente tem esse passo a passo, né, de cada abordagem lá no nosso curso, módulo 4, que é o módulo onde a gente começa as abordagens, né? Então, vocês têm isso passo a passo, na TCC, na psico, como é que começa, como é que inicia, o que eu tenho que fazer, qual o conceito que tem ali presente, como desenvolver ele. Então, isso tem lá no nosso curso passo a passo, né? A gente não trata de qualquer psicólogo, né? A gente ajuda na prática. E aqui a gente tá falando só do serviço de psicoterapia, né? A gente nem tá falando dos outros serviços da psicologia, que a gente lá no curso também ajuda no passo a passo. Mas, gente, então quando a gente fala de técnica na TCC base, que não pode faltar, não pode, é o RPD. Não existe TCC sem o RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais. É nesse registro que a gente vai trabalhar as principais cognições. Agora, gente, para se trabalhar essa técnica, existem várias formas, dependendo aí do seu paciente, né? Se ele for criança, se ele for adolescente, se ele for um adulto, dependendo do nível de entendimento dele cognitivo, né? Então a gente tem várias formatos de trabalhar. Agora, ela não pode faltar. Por quê? É ela que vai fazer com que a pessoa tenha consciência dos seus processos cognitivos. Ela que vai ajudar a pessoa a ter consciência das suas crenças, ter consciência das suas crenças centrais e intermediárias, consciência dos seus pensamentos automáticos, dos seus pensamentos disfuncionais. Ele que vai ter a consciência do processo cognitivo e do modelo cognitivo da TCC. Seja lá qual modelo que você estiver usando, né? Então, gente, é muito importante que não fuja dessa ordem de
trabalho. E a psicanálise, gente? Qual é o objetivo da psicanálise e qual é a técnica de base que não pode faltar em nenhum tratamento psicanalítico? A psicanálise vai trabalhar com os processos inconscientes, né? Então, com tudo aquilo que está querendo se comunicar, né? Lacan vai dizer que os sintomas é uma linguagem, é uma forma de expressão do inconsciente, né? Então, a gente está tentando interpretar essa comunicação. O que esse inconsciente quer dizer? Como é que essa pessoa está, né? Como é que ela está tentando se expressar? E o ego, né, não tá fragilizado, não está maduro o suficiente para lidar com essas demandas inconscientes em contraponto com as demandas sociais, né? Então aí que trabalha agora. A técnica base, né, na psicanálise é a associação livre. É uma técnica expressiva. E existem várias técnicas expressivas. E essa expressão, essa associação livre, ela vai ser feita de várias formas. A principal é pela fala, né? Mas essa fala, gente, nem sempre é, né, pela língua, pela boca, pela linguagem falada. Porque tem pacientes que não falam, tem pacientes que são crianças demais, tem pacientes que têm algum tipo de problemática cognitiva mesmo, que não vai conseguir usar a linguagem nesse contexto. Porém, é importante a gente entender que a linguagem, ela não é só falada, né? E a expressão da linguagem também não é só na linguagem falada. Existem vários tipos de fala, né? A Libras é um tipo de linguagem, a fala, né? O desenho é um tipo de fala, as expressões corporais falam, né? Então, a linguagem, não necessariamente a linguagem falada. Então, a gente vai trabalhar técnicas expressivas, sempre técnicas projetivas, perdão, gente, expressiva na analítica. Técnicas projetivas, vai projetar essa fala, né? Esse inconsciente na sua fala, ou no seu desenho, ou no seu comportamento não verbal. Então, a sua fala, aquilo que o inconsciente quer dizer, vai projetar em alguma coisa. Por isso que desenhos com criança, essas são as principais técnicas. É a principal técnica, é a técnica projetiva. Então, a fala é projetiva, quando a gente fala, a gente está projetando o nosso inconsciente, né? Principalmente no contexto de associação livre. Então, a associação livre é a base para esse tratamento. Ah, mas ele tem toque, ele tem TDAH, ele tem borderline, ele tem seja lá qual for. Gente, o indivíduo é um indivíduo. Independente do que ele apresenta como sintoma. A técnica não muda, né? O que existe são vários formatos da mesma técnica. A técnica é sempre projetiva na psicanálise. Então, vamos lá. Vamos falar da expressiva, né? Agora, analítica junguiana, só troquei o nome, mas na analítica junguiana são as técnicas expressivas. A gente utiliza de várias ferramentas para que também, né, haja esse encontro com o seu próprio eu, né, com a sua individuação, onde os conteúdos inconscientes estão em contradição também com os conteúdos conscientes, né? As máscaras sociais, né, que a gente usa, né, os arquétipos que a gente usa para que a gente possa se expressar socialmente, que escondem ali as nossas sombras, onde a gente não consegue expressar, né? E quanto mais em contradição essas instâncias estão, a nossa sombra, a nossa luz estão, quanto mais distante, mais em contradição, quanto menos expressão eu posso ter de mim mesma, mais conflitos e mais sintomas eu vou gerar, né? Então, ali a gente trabalha com técnicas expressivas, né? E técnicas, a gente vai usar instrumentos como contos, mitologias, mandalas, a arte, né, para expressão, né, para expressar simbolicamente esse conteúdo inconsciente, né? Então, ali vai trabalhar com os símbolos, então é sempre técnica expressiva. Ou seja, existe toda uma ordem de trabalho para se trabalhar, independentemente da sua abordagem, né? Então, gente, olha, vou finalizando aqui. A gente falou hoje sobre as principais técnicas para que a gente use, independentemente da abordagem, independentemente da sua abordagem, né? Mas independentemente do transtorno, dos sintomas do seu paciente, né? Existem técnicas que nunca podem faltar. E essas técnicas têm uma lógica para ser usada, né? Então, a gente conversou um pouco sobre isso aqui. Espero que tenha dado alguns insights para vocês no seu dia a dia. Vou ficando por aqui, mas olha, gente, eu vou colocar a caixinha de pergunta hoje. Coloque perguntas lá. Eu sempre leio, sempre trago para live. Tem perguntas que eu até respondo logo de cara, né? E tem perguntas que eu já vou guardando, vou trazendo aqui para as lives, tá? Podem fazer perguntas lá no direct também, tá? Então, a gente, né, recebe também. Às vezes é o Rodrigo que tá lá para mim, às vezes sou eu que tô lá também. E eu vou pegando essas lives, às vezes eu converso com vocês por lá também, né? E a gente vai fortalecendo aqui a nossa comunidade. Então, gente, vou ficando por aqui. A gente vai se vendo. Tchau, tchau.